Seguir em frente, 666 e contando. Meu nome é Branca Jandira, aposentei-me há mais de 10 anos como professora de literatura brasileira e por muitos anos eu estive com centenas de alunos compartilhando meus estudos, minhas pesquisas baseadas na matéria do meu campo de língua portuguesa, literatura brasileira e portuguesa, às vezes literatura britânica e americana, com minha grande paixão pela literatura brasileira. Não vou começar pelo meu autor predileto, Machado de Assis, e sim por Mário Quintana. 666. Mário Quintana, com Gonzaguinha, sentaram conversando num hiperlink, onde Gonzaguinha falava: eu sigo na certeza dessa vida, que é bonita, é bonita, é bonita. E a vida, diga lá, meu irmão, diga lá a vida o que é. E Mário responde: a vida é os deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Já são 6 horas. Mas dá tempo. Quando se vê, já é sexta-feira, hoje é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. E eu passei 60 anos, onde que parece que toda a minha vida foi dentro de uma sala de aula. Mas agora é tarde demais para ser reprovada. Um amigo me escreveu, um amigo de longa data, de outro país. Ele me perguntou: For how much longer? Ele me enviou um texto da Reuters sobre monitoramento do surto da Covid-19 e perguntou: How much longer? Brazilians as nation passes 5,000 deaths. A nação brasileira passou de 500 mil mortes. COVID-19. E o que é a vida? Na aula de hoje, eu vou começar pelo Boca de Inferno, Gregório de Matos Guerra, ou a literatura do quinhentismo para o século XVII. O autor baiano escreveu essas linhas no século XVII. Não é? Nós estamos quase em 2023, de um novo milênio. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais possua desonra? É a honra. Falta mais que lhe ponha vergonha. Numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha.
E que justiça a resguarda? Bastarda. É grátis? Distribuída? Pedida? Quem tem que a todos assusta? Injusta. A Câmara não acode? Não pode, pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo convence? Não vence ou vence? Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer e não vence? Câmara, nesse caso aqui, se referindo ao rei de Portugal. Vamos sair do quinhentismo e passar direto para um período que foi realmente o primeiro período da literatura brasileira, que foi o romantismo, extraoficialmente, que é uma leitura que ainda não tem uma literatura com nem tanta ligação com Portugal, que pergunta que falta nessa cidade, verdade, honra. Mas e a vida? E a vida, como ela é? Ó Senhor, ó Senhor dos desgraçados, me diga, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas o teu manto, esse borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei dos mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta, uma bandeira verde, amarela, azul e branca. A bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de desmazelo, fria. Meu Deus, que bandeira é essa? Silêncio, musa, chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil balança e beija. Estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, bandeira do Brasil, que liberdade, da liberdade após a guerra, foste hasteada dos heróis da lança, antes que te houvesse, antes que te houvessem roto ou rota na batalha, que servires a um povo de mortalha. Mas é infâmia demais. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Aula de hoje, prosa. Macunaíma, o herói sem caráter. A figura do povo brasileiro. Sem caracteres, ou character, no sentido britânico. Sem vontade, sem luta. O modernismo, como um dos braços do romantismo, do realismo naturalismo, ele nos dá uma noção
fantástica que nos remete a tempos passados, ao realismo, naturalismo. O que estava pegando na época, crianças, meus alunos, meus colegas de trabalho? Vocês sabem, são os ismos, a professora de história já explicou. Determinismo, positivismo, havia abolição da escravatura, a proclamação da República, o fascismo, o comunismo, o evolucionismo, isso estava borbulhando na cabeça das pessoas. E, e eu me lembro de ter passado uma lição que vocês, que foram meus alunos há cerca de 20 anos, meus alunos de literatura brasileira, num trabalho que eu pedi para vocês fazerem sobre a evolução física do homem, porque o Darwinismo, conhecido como darwinismo no Brasil, é uma influência muito forte nessa época desse povo cheio de influências. Ele falava um pouco sobre seleção natural, das espécies, uma espécie extinta em determinação ou em confronto com outras espécies. E aqui entra alguns assuntos mais que a gente não quer falar hoje, mas dá também explosão demográfica. E eu pedi a vocês que fizessem um trabalho. Se, de acordo com Darwinismo, a evolução, nós somos como animais, né? Que as histórias explicam de diversas diferenças. Quero fazer um apóstrofo aqui, que eu sou católica apostólica romana, Papa Francisco. Mas a nossa obrigação de professor é mostrarmos aos alunos todos os fatos da história e da literatura para que o aluno sabe de onde veio, para ele escolher aonde ele quer ir, que ele aprenda com as experiências do passado para não repeti-las no futuro. Quem diria que os anos das armas, da imposição das armas, pudessem acontecer no Brasil? A indagação: deveria haver perdão, como foi feito? Rui Barbosa, o nome maior da oralidade, um deles, pelo menos na minha opinião, que me encantava com seus discursos e ainda me encanta. Ele deslizou na maionese, como vocês falam, quando ele mandou queimar os arquivos da escravidão no Brasil. Boas intenções. Se não tiver arquivos, não vai haver cobrança e não vai haver discordância. E com isso, o passado dos nossos avós negros, eu sou descendente de negros, o passado foi enterrado. Eu não consigo achar as origens da minha avó para registrar os fatos da família. Então, nós precisamos refletir sobre tudo que estava acontecendo no mundo e vocês vão fazer essa tarefa. Vocês vão escrever uma história pequena, do gênero descritivo, sobre a evolução do homem, começando pelo peixe. Alguns dizem que a vida, que o planeta Terra é planeta água. Então vamos para os peixes, como que eles foram se transformando, evoluindo, passaram para a Terra, né? Vamos pular essa parte aí, e depois foram chegando nos primeiros homídeos, né? Nas primeiras figuras e na popularmente chamada evolução do macaco para o homem ou do peixe para o homem. Perguntem para a professora de biologia. Mas eu quero essa redação, eu quero gênero descritivo. Então, vocês vão descrever para mim. Ah, professora, dá uma explicação, assim, tá muito confuso. Então, vamos começar. Pense no presente, como nós somos hoje aqui nessa sala. Retroceda alguns milhões, muitos milhões de anos. Um macaco.
ou um peixe, ou um homem assim, cheio de pelos, um rosto bruto. Passa esse período que nós somos hoje. Agora vocês vão passar algumas centenas de anos e vão escrever o Homem do Futuro baseado nesse ponto. Nós temos que trabalhar mais, consumir, trabalhar para consumir, trabalhar para consumir. Meritocracia. Ah, não sabe? Procura no dicionário ainda. Clica aí no Google. O que é meritocracia? Então, o que vocês vão mostrar para mim é como vocês vão ver um homem que, no presente, está muito tempo em frente ao computador e comendo uma comida rápida, bem rápida, porque não dá tempo de almoçar. Então, vamos transformar isso em futuras pílulas de alimentação? O homem pensa muito, eu vou resumir o assunto. Então a cabeça dele vai crescer, tanta informação vai caber na cabeça dessas pessoas. Então eu quero que vocês descrevam o homem do futuro e eu quero que vocês simplesmente desenhem o homem que vocês imaginam no futuro, como será a cabeça dele, os dedos que ficam digitando, ou, quando acabar a época da digitação, que você fala e conversa com o computador, que já está acontecendo, você nem usa os dedos mais. Você fica. Os nossos jovens, adolescentes, adultos ficam horas, dias parados em videogames, o que não exercita muito a perna, tá? Isso é uma visão superficial. Eu não quero um livro, eu quero um pequeno trecho. Ah, professor, o futuro vai ser regulado pelos robôs. Risadas na sala. Isso é coisa de filme, isso é coisa de cinema. Ah, você está vendo filme demais. O futuro, como é que seria isso? Seria uma internet onde as pessoas iriam usar a internet usando robôs, máquinas, chips, alta tecnologia? Ah, isso não vai pegar, não. Nós somos seres humanos, nós somos os donos desse planeta, nós somos os filhos de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus. Robô, de onde você tirou essa ideia? Deep weather, dark web, deep internet, dark internet. Deep é a internet que você precisa. Web é onde você navega, surfa, usa. Deep, profunda, você precisa de senhas. Às vezes até uma pessoa mais entendida para coordenar. E a deep web são essas coisas de números e chips que só um especialista pode entrar nesse conceito e manipular os dados, e manipular a informação, manipular a literatura, manipular a escola, manipular os professores. Mensagens, 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 mensagens. O professor, filósofo, cientista Pierre Levy esteve no Brasil várias vezes. Ele misturou muito. Ele esteve aqui, ministrou palestras, não misturou, ministrou palestras e realizou muitas conferências. E a mensagem dele era: a internet é um instrumento de desenvolvimento social. Devemos lembrar que a escrita levou pelo menos 3.000 anos. E a internet, quando ele veio ao Brasil, né? A internet tem apenas 10 anos. O que, que tem agora? 30 anos no Brasil, internet. 40 anos, quase menos de 50 anos, enquanto a escrita, eles duraram 3.000 anos para ser aprendida. Ah, professora, como é que você pode imaginar isso? Que a internet vai chegar a esse ponto? Professor, você é muito exagerada. Vê se o mundo pode ser dirigido por robôs como se fosse num filme. Vê se pode, se os robôs vão disparar informações de uma parte dark, que significa sombria, que significa estudo.
Ah, professor, você, sua aula de tecnologias das ciências e inteligências, da comunicação, daquelas ferramentas que não podem ser rastreadas, gente. Existe um fluxo de informação que, principalmente, altamente limitado, como, por exemplo, na Nigéria, Camarões, na Uganda. No Brasil, responda-me você, existe a dark weather? Existem mentiras? Existe falta de honra, de vergonha? Existe uma bandeira que empresta o Brasil de cobertura para tanta infâmia? Ah, professora, como você é exagerada. Isso não existe. E eu quero te falar, meus alunos, que viajando para o mundo do homem visto como animal, como uma cadeia animal, do homem visto pela falta de honra, vergonha, do ponto de vista de Macunaíma, que nasceu filho do medo e da noite, como brasileiro que nasceu filho do medo. Isso é pecado, não pode falar isso. Esse assunto, dark web, arrepio, segredo. Como é que você pode falar isso na sala de aula, professora? Bom, talvez você tenha razão, porque Macunaíma, que nasceu filho do medo e da noite, e aos 6 anos não fala por pura preguiça, tem nada a ver com o Brasil. O Brasil fala, o Brasil lê e não tem preguiça de ler. Ah, você é mesmo maluca, viu, professor? Será que toda professora de literatura é assim mesmo maluca? Macunaíma era uma criança birrenta, teimosa, cabeçuda, preguiçosa e uma mente ardilosa. Passa a infância em uma tribo amazônica. Eu também. Não em minha infância, mas eu passei 1 ano e meio numa vila que está localizada no norte do Amazonas, a vila dos índios Uaimiri-Truari, uma grande nação, uma grande nação. Eu me lembro que quando nasceu o milésimo índio, não vou falar aqui de aspectos históricos mais sobre o genocídio indígena no Brasil, eu me lembro que quando nasceu o milésimo primeiro, o Aimiri Troari, eu já estava no estado do Rio, e a revista Veja publicou a foto de uma pessoa, uma autoridade máxima de um país, com o nascimento do primeiro filho dele, um país europeu, um pai com uma criança. E ao lado, uma mulher, o Aimiri, com um bebê. Ou seja, uma criança nasceu no reino europeu e uma criança nasceu no fundo da mata virgem. E se ainda é mata, se ainda está de pé, se ainda é virgem, é porque o índio tira da terra só o que precisa para comer, para sobreviver. A caça, a pesca, a plantação da mandioca. Meninos, eu vi, eu juro que vi. Tu, Jandira, filha do norte, da tribo indígena, cantada por Gonçalves Dias em
e o Capirama. Se você, meu amigo, meu primo, está cheio de orgulho que inflama o peito e me fala: tu choras? Tu choras na presença da morte? Você chora por causa da Covid? Ô, Gonçalves Dias, tu me dizes, na presença da morte, na presença de estranhos, Jandira, chorastes? Não descende o covarde do forte, pois tu choraste, Jandira. Minha filha, tu não és. Minha amiga, tu não és. Que você, Jandira, descendente de uma nobre tribo guerreira, você a implora a cruéis estranhos e você cai presa numa tribo vermelha. O sangue de Cristo, sim. Jandira, possas tu, isolado da terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitada da morte na guerra, rejeitada pelos homens na sua paz, ser das gentes o espectro execrado. Não encontre amor nas pessoas. Seus amigos, Jandira, se você tiver amigos, tenham alma inconstante, seus companheiros e companheiras. Não encontrem a doçura do dia, nem as cores da aurora que te tornam meiga. Nunca possas descanso gozar. Que tu não encontra um tronco, uma pedra, padeça dos maiores tormentos onde possa sua fronte pousar. Que por onde seus passos te leve, as pradarias se murchem e a flor desfaleça. As águas que tu tocas se torna lago impuro de verbos nojentos de asco e terror. Que você não tem amigo nenhum. Eu sou mais sua amiga. Você virou a cabeça. Ser maldito, seja sozinho na terra, porque tu chorastes, covarde. Meu filho não és. Não, eu sou filho de Deus, que para eu sou filho de Deus, preso na cruz, que para não me condenar está de braços, pernas, está de pernas cruzadas. Para me dar liberdade de voar, ele tem os braços abertos. E a ti eu quero unir as tuas palavras. Eu quero me confessar cobarde, mas filha do norte. E eu chorei pelas mortes da Covid. Covarde que sou. Olhando a minha bandeira sendo carregada, rota, despedaçada. Que povo é esse que a bandeira empresta? Que vidas secas são essas? Que vida seca é essa?
Fabiana, tu és um homem, você tem uma família, você tem um teto abandonado por alguém. Você é um homem, Fabiano. Você está falando sozinho, Fabiano? Mas por que que você parou de falar? Ah, porque seus filhos estão te olhando? É mesmo, né? Eles podem ter vergonha, porque você é todo desajeitado, você conversa melhor com animais, você está falando aquelas coisas que é só para um animal, entende? Porque você não sabe conversar com as pessoas. Porque nasceu na noite escura e levou 6 anos para falar. E a preguiça não foi tua, foi a desonra, a injustiça e a vergonha. Fica melhor assim, Fabiano. Eu não sou um homem, eu sou um bicho. E agora, Mário, são 666. Minha vida anda seca, minha bandeira anda rota, meu povo abatido em guerra. E eu fui chamada de covarde. 60 anos. Se a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. A gente tem tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. 60 anos. Ah, mas agora eu sou muito tarde para ser reprovada. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade? Eu nem olhava o relógio. Eu seguia em frente, sempre em frente, porque eu fico com a verdade dessa vida. E eu iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Fabiano, tu és um homem. Fabiano, tu não és bicho. Seus filhos, que você chama de filho número um e filho número dois, porque são pobres, e filho de pobre não tem nome. É o meu filho mais velho, meu filho mais novo, não é o Pinto Correia Neto Fragoso de Manhattan. Meu filho chama filho número um, número dois. Fica aqui, meus amigos, minha despedida como professora de literatura. Tem um pouco mais. Com esses autores da nossa vida, vamos ser mais dignas daquele que morreu com os pés cruzados para não nos punir e levantou os braços para que tenhamos vida. E eu fico com a memória das crianças, com a verdade das crianças. É a vida, e é bonita, e é bonita. Obrigada.